Imperialismo ou neocolonialismo, séculos XIX, XX e XXI. Imperialismo é uma política expansionista, militarista dos países industrializados sobre os não industrializados, considerados periferia do capitalismo industrial. Então, são os países da Europa, Estados Unidos e Japão no século XIX. Esses são os países imperialistas ou neocolonialistas. Por que esse nome neocolonialismo? Porque seria um novo colonialismo para se diferenciar do antigo sistema colonial, aquele sistema colonial mercantilista lá da Idade Moderna, que teve a sua concentração de atividades na América. A concentração de atividades do neocolonialismo vai ser a África e a Ásia. Então só vai ser a África e a Ásia? Não, vai ser o globo inteiro, tá? Teremos ações imperialistas em todos os continentes, em todo o globo. Muito bem, essa é a época dos impérios, a formação dos impérios. Na segunda metade do século XIX, pega o século XX, pois bem, vai gerar 2 guerras mundiais, não é? Esses impérios pretendiam estabelecer o quê? Queriam o quê? Queriam a garantia de fornecimento de matérias-primas, queriam mercados consumidores cativos, queriam aplicação de capitais excedentes. Queria também a alocação de população excedente. Tá. Como que se estrutura essa política imperialista? Nós temos a Europa se industrializando do final do século XVIII, pegando o século XIX. Nessa primeira fase da industrialização europeia, nós temos um tipo de capitalismo que nós chamamos de capitalismo livre concorrencial. Ele tem espaço para pequenas, médias e grandes empresas. Na segunda revolução industrial, na segunda fase do processo de industrialização, nós vamos ter um outro tipo de capitalismo, o que a gente chama de capitalismo monopolista financeiro. Isso porque na segunda revolução industrial nós teremos a indústria pesada, a indústria de energia, a indústria do petróleo, petroquímica, a indústria química, a indústria automobilística. Esse tipo de indústria exige uma quantidade absurda de capital, muito grande. Então são empresas que já nascem grandes. Para que elas se coloquem no mercado, para que elas se estabeleçam no mercado, é necessário que elas cresçam constantemente, absorvendo as pequenas e médias. Para isso é necessária a alocação de uma grande quantidade de capital. Onde que o capital industrial vai buscar capital suficiente para absorver as pequenas e médias empresas? No capital financeiro, nos bancos, nas bolsas de valores. Bom, nesse sentido, o mercado vai ficando cada vez mais monopolista. As grandes empresas vão engolindo as pequenas e médias. Formam-se, então, 3 modelos de concentração de capital: os trustes, as holdings e os cartéis. Os trustes são mega empresas que sozinhas monopolizam determinado mercado. Mais de 80% do mercado de petróleo nos Estados Unidos no final do século XIX era dominada por uma única empresa, a Standard Oil, um truste, portanto.
No nosso período, nós encontramos uma série de trustes no nosso tempo. Google, Amazon, Microsoft, Apple, são trustes, né? Uma mega empresa que monopoliza o mercado. Então, quer dizer que o capitalismo monopolista, ele continua também na terceira fase da Revolução Industrial? Continua. Tá. Além do truste, nós temos as holdings. É quando uma empresa central tem o controle acionário de uma série de empresas do mesmo ramo ou de ramos afins. De forma que simula-se uma concorrência que na verdade não existe. Às vezes você tem empresas diferentes no mesmo ramo, teoricamente estão concorrendo, mas na verdade não estão porque pertencem ao mesmo dono, pertencem ao mesmo grupo controlador. Né? Outro exemplo de concentração de capital são os cartéis. Você tem mega empresas que sozinhas não conseguem monopolizar o mercado. Elas deveriam concorrer, mas elas entram em acordos por debaixo dos panos, onde elas combinam os preços dos produtos, as fases de produção e muitas vezes fazem parcerias e não concorrência. Em todas essas situações, o consumidor é que é lesado. É o conjunto da sociedade é que é lesado. É por isso que todos os estados têm órgãos como o nosso CAD, Conselho de Administração de Defesa Econômica, que tenta barrar a formação de trustes, os abusos das holdings e a formação de cartéis. Muitas vezes sem eficiência. Por quê? A força do dinheiro, a força dessas grandes corporações. Mas é extremamente lesivo para os estados nacionais e suas sociedades. Essas grandes empresas, essa concentração absurda de capital, ela gera distorções sociais. Então você vai ter uma leva de desempregados, né, de pessoas que não têm acesso ao trabalho, absurdo na Europa. Essa é uma época em que os europeus, em sua maioria, estão lá passando fome. Ah, mas a burguesia está crescendo. Sim, a burguesia está crescendo. Está sendo ótimo para a burguesia. Essa é a época que a burguesia vai dizer, é a Belle Époque, né? É a bela época. Novas tecnologias, melhorias da qualidade de vida da burguesia, né? Mas a imensa maioria da população não está nada bem. Tanto que vários grupos europeus vão migrar em massa para a América, mas também para a Ásia, para a África e para a Oceania. Isso porque seus países vão promover políticas imperialistas. Eles vão conquistar territórios fora da Europa e vão estabelecer a colonização. Vamos lembrar que essa colonização, ela não se dá através de acordos, através de um rito pacífico, de jeito nenhum. É a chamada diplomacia do canhão e do fuzil, ou seja, não tem diplomacia. Diplomacia significa resolver os problemas através do diálogo, não é? Se é diplomacia do canhão e do fuzil, é porque não tem diplomacia. É uma política militarista e expansionista. Os povos nativos da África, da Ásia, da Oceania, vão sofrer com invasões pesadas. Em 1900, mais de 90% da África estava sob posse dos europeus. E em torno de 56% da Ásia. Por que se faz isso?
para garantir mercado consumidor, para garantir fornecimento de matéria-prima, domínio de insumos como petróleo, carvão, ouro, diamantes, lítio e por aí vai. Minério de ferro. Para as grandes empresas dos países imperialistas. Outra questão é alocar o contingente populacional excessivo desses países europeus que estão lá lutando por melhores condições de vida nas áreas coloniais, formando uma elite colonial branca, europeia, que controlam povos na África, na Ásia, na Oceania. Muito bem. Então eles não vão agir na América, vão agir na América. O Brasil, por exemplo, vai sofrer muito com o imperialismo britânico. Ele não vira uma colônia específica da Inglaterra, mas vira uma área de domínio econômico, financeiro inglês. Nem sempre o imperialismo se expressa através do estabelecimento de colônias e protetorados. Nós teremos um processo, então, de aculturação dos povos nativos, de imposição de trabalho compulsório, de escravidão a esses povos, genocídio. Nós teremos aí a aplicação de teorias racistas, além daquelas teorias religiosas, uma pseudociência, o darwinismo social, servindo de justificativa, o racismo servindo de justificativa. O darwinismo social é uma pseudociência, uma falsa ciência, que tenta, de forma bem enviesada, aplicar as teorias de Darwin, que são da biologia, para as ciências sociais. Segundo essa visão, os países mais ricos seriam os europeus. Então, os brancos europeus seriam superiores aos demais. É claro que isso não tem nada a ver com biologia. Isso tem a ver com processo histórico. Tem a ver com o saque das riquezas americanas, africanas, asiáticas pelos europeus. Bom, isso vai ser usado como sendo um atributo de superioridade do europeu. Então ele teria direito de dominar os povos inferiores do planeta. Países europeus também vão assumir o caráter do seu processo. Que é o quê? Dominação econômica. Garantir fornecimento de matéria-prima. Garantir alocação de capitais para ampliação das empresas. Garantir mercado consumidor. Garantir a alocação da população excedente. Outros vão dizer, não, nós precisamos ajudar esses povos coitados. Então é a justificativa da filantropia, da missão civilizatória. Nós somos os portadores da civilização, então vamos levar essa civilização aos povos atrasados do planeta. Bom, os nativos então terão o seu estilo de vida, a sua cultura atacados pelos povos imperialistas, mas vão resistir. E vão resistir de todas as formas. Em termos culturais, mas também pegando em armas. Também promovendo revoltas. Como a revolta dos cipaios na Índia. Como a Guerra dos Boeres na África do Sul. Como a revolta Taiping na China. A revolta dos Boxers na China. A Guerra do Ópio na China. Então existem uma série de revoltas e muitas outras que eu não citei aqui, onde
Os colonos são belicamente inferiores? Sim, são. Eles não têm canhões, eles não têm metralhadora, eles não têm os artefatos bélicos que os povos imperialistas têm, não é? O peso do imperialismo está no seu militarismo. O imperialismo não vem para celebrar a paz, ele vem para fazer a guerra. E em cima de uma visão racista. Então, a gente observa o seguinte, então eles eram frágeis e aí não reagiram. Reagiram sim. Tá? Não é porque perderam, nesse caso aí no século XIX, porque eles vão ganhar lá no século XX. Tá? Eles vão expulsar esses invasores lá no século XX, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Tá? Então você tem aí esse processo de ascensão da ocupação das chamadas colônias, mas depois nós vamos ter o processo de descolonização, que começa depois da Primeira Guerra e se intensifica depois da Segunda Guerra Mundial. Vale lembrar que esses países imperialistas não são amiguinhos entre si, né? Eles são inimigos. Há uma disputa aí pelo domínio, quem é que vai ter as indústrias mais organizadas e ricas? Quem é que vai dominar economicamente o planeta? Há uma disputa. E aí você tem um desequilíbrio que é o seguinte, quem é que saiu na frente? Quem saiu na frente foi Inglaterra, foi França. Os países que saíram depois desse processo, eles vão lutar contra esses impérios tradicionais. Inglaterra, França, Rússia, Império Austro-Húngaro, Império Turco, são impérios mais tradicionais, são impérios que vinham se formando desde a época moderna. Só que aí surgem dois novos países na Europa, que saem para a disputa imperialista também. A Alemanha, que vai formar o Segundo Reich, ou o Segundo Império Alemão, e a Itália, que também vai brigar para ter o seu império colonial. Além disso, teremos os Estados Unidos da América e o seu processo imperialista conhecido como Big Stick, e o Japão, que a partir da Revolução Meiji vai se tornar um país imperialista, disputando territórios no Extremo Oriente, na Ásia. Bom, nós teremos então as disputas intensas entre esses povos imperialistas. Guerras. Né? Por exemplo, os Estados Unidos vão entrar em guerra com a Espanha e vão tomar da Espanha Porto Rico e Cuba. Eles vão dizer que, olha, não, eu só ajudei na independência de Cuba e de Porto Rico. Na verdade, Cuba e Porto Rico se transformaram em protetorados estadunidenses. Eles não alcançaram a independência. Porto Rico até hoje não alcançou a independência, é um território estadunidense. Cuba alcançou, né, com a Revolução Cubana de 1959. Então, as ações imperialistas, elas têm essas pré-condições. Primeiro, o país se industrializou dentro do contexto da segunda fase da Revolução Industrial. E esse país se credenciou a ser um país imperialista. E aí ele vai invadir territórios ou controlar economicamente, financeiramente esses territórios e essas populações. Então você vai ter a partilha da África. Como que os europeus vão partilhar a África? De acordo com os interesses dos africanos? Não. Eles vão dividir a África de acordo com seus interesses. Na Conferência de Berlim, de 1885, eles celebram que o Congo pertence ao rei da Bélgica e sacramentam aquela divisão que favorecia claramente as possessões inglesas e francesas. A Alemanha e a Itália reclamaram que só receberam desertos e pântanos, né? Haverá então aí uma disputa entre esses países, que vai estar na raiz lá da Primeira Guerra Mundial. A principal causa da Primeira Guerra Mundial
é o imperialismo, tá? Muito bem. O Japão sai da condição de um país que tinha sido dominado pelo imperialismo a partir da Revolução Meiji, que acaba com o feudalismo japonês, industrializa o Japão, cria no Japão uma burguesia que aprendeu muito com os ocidentais. O Japão se credencia a ser um país imperialista. Ele se militariza e vai invadir várias outras ilhas no extremo sul, vai invadir a China, vai invadir a Coreia, né? E vai participar, inclusive, do break-up da China. O que é o break-up da China? É a divisão da China em áreas de influência. Entre França, Rússia, Inglaterra, Alemanha e Japão. Como que isso acontece? Como que esse poderoso império chinês cai nas mãos dos europeus? Isso começa lá em 1840, com as chamadas Guerras do Ópio. A Inglaterra explorava o tráfico de drogas, o tráfico, né, de ópio. Ópio é uma droga, né, é fumada. É do ópio que se faz a heroína, que se faz a morfina, tá? São opioides. Bom, e o ópio que era produzido no Paquistão, no atual Paquistão, era contrabandeado para a Índia por traficantes ingleses. O Império Chinês, tentando combater o uso excessivo de ópio em seu território, vai proibir o ópio. E vai inutilizar o carregamento de ópio da companhia de mercadores, né, de traficantes ingleses. A Inglaterra, então, declara guerra à China. A China tenta se defender, mas será dominada. E vai ser obrigada a entregar a ilha de Hong Kong para os ingleses. E vai ser obrigada a abrir portos para o comércio com os ocidentais. É a partir dessas guerras que a China vai sendo dominada, retalhada em áreas de influência pelas potências europeias e pelo Japão. O Japão, por exemplo, vai brigar com a Rússia em 1905 pela Manchúria, uma região ao norte da China. E vai ganhar da Rússia, não é? Então você tem aí um processo de guerras intensas entre esses países. Então a Primeira Guerra não surge do nada. Ah, estava tudo ótimo e aí veio a Primeira Guerra. Não. É um crescimento constante da violência entre os países. A diplomacia que sempre falhava. A ideia militarista e expansionista entre os vários países imperialistas. É isso que vai levar a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Bom, no caso da Índia, a Índia será dominada pelo Império Britânico, não é? Fato que vai permanecer até 1947. Nós teremos então um império, o Império Britânico se dizia, onde o sol nunca se põe. Por quê? Porque tinham territórios em todos os continentes. A gente esquece, mas tem lá a Guiana, que era colônia inglesa, né? América. O Barbados, Jamaica, tudo isso era colônia inglesa. Tá? Bom, o que a gente vai observar então? O domínio dos países imperialistas monopolistas, né, sobre a periferia, né? Os Estados Unidos vão lançar lá seu Big Stick sobre a América Latina, né? Vai ser uma área de dominação cada vez mais estadunidense, cada vez menos europeia, né? Desde a doutrina Monroe de 1823, os Estados Unidos estão assumindo que
A sua área de atuação é a América. A América para os americanos. Ah, mas é a América para os Estados Unidos. Essa América é para os americanos. Muito bem. O que a gente tem com a ação imperialista? O crescimento do racismo no mundo, da exploração, a volta muitas vezes da escravidão em vários territórios, o crescimento de medidas extremas e desumanas, como atos de genocídio, não é? Quer dizer, o extermínio de toda uma etnia. E, claro, a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. Eu espero que tenham gostado. Até a próxima e boa sorte!